Seja muito bem-vindo. O meu objetivo com esse vídeo é mostrar como que você, empresário, pode sair um pouco dessa mesmice de anunciar no Instagram, de utilizar patrocinados e às vezes conseguir muitos seguidores, muitos likes, muitas curtidas, mas baixo faturamento, baixo nível de vendas. Então, nessa aula eu quero te mostrar passo a passo tudo o que você vai precisar e como você pode fazer para conseguir clientes todos os dias pelo digital. Então, sem mais delongas, o que eu vou te apresentar hoje é uma ferramenta que provavelmente você já conhece e você já usa muito, que é o Google Ads, uma das maiores ferramentas de pesquisas e sem dúvida a maior ferramenta de anúncios sendo utilizada hoje no mundo inteiro. Como anunciar, por que anunciar e quem vai ver os seus anúncios lá dentro do Google Ads. Então, primeiramente, diferente do Instagram e das redes sociais, quando você anuncia no Google, você tem a possibilidade de anunciar um público intencionado. Estamos falando de um público que tem e quer comprar o seu produto. O que costumamos dizer, por exemplo, é que todos os dias existe uma privada entupida. O que isso quer dizer? É que todos os dias existem novos compradores, novas pessoas que foram influenciadas a tomar decisões dentro do Google. Isso acontece 24 horas por dia durante todos os dias da semana. Isso faz com que você, que vende um produto ou um serviço, consiga aparecer para essas pessoas no momento que elas estão necessitando do seu produto. E aí a conta fecha, né? Estamos falando de uma pessoa que quer e uma pessoa que tem a oferecer. E aí sim, a gente consegue ter uma boa taxa de conversão. Quero mostrar diretamente aqui na tela alguns exemplos de pesquisas durante o mês de julho. Essa daqui é uma tela exatamente do Google Ads e eu quero te mostrar um planejador de palavras-chave. É uma ferramenta que o próprio Google te mostra para ele te exemplificar quantas pesquisas existem, qual o custo do leilão, e você vai entender um pouco mais no decorrer desse vídeo. Você vai basicamente disputar com os seus concorrentes algumas palavras-chave que você tem interesse. Então você consegue visualizar qual é o nível de busca dessas palavras-chave e o quanto que vai custar esse leilão. Essa daqui é a famosa rede de pesquisa do Google Ads. E aqui diretamente da tela podemos ver alguns exemplos. Vamos colocar aqui caneca personalizada de porcelana. Essa daqui é uma palavra-chave para quem trabalha com personalização. Vamos ver aqui o volume de pesquisas para essa palavra-chave. Olha só. A nível Brasil, temos uma média de 1.900 pesquisas somente para caneca personalizada de porcelana, a um custo inicial de 79 centavos e até 3,56. Então o que você está vendo aqui na tela são os valores exatos que você precisa investir quando alguém clica no seu anúncio e acessa o seu site para depois entrar em contato com você. E aqui nós temos dois valores, os menores e os maiores valores para a primeira página. A gente está vendo aqui que existe uma discrepância desse valor e o que faz você ter um melhor resultado, um melhor retorno sobre o seu investimento é justamente conseguir entender esse jogo de valores. Fazer você aparecer para pessoas que estejam procurando seu produto pagando o menos possível. E é justamente isso que eu ensino. Então vamos lá. Temos aqui dois valores e a gente tem dentro da primeira página, por exemplo, algumas posições nesse leilão, seja as 4 primeiras superiores e as 4 últimas da página. E quanto mais você pagar e melhor for o seu anúncio, maior é o seu posicionamento. Tendo a seguinte observação que nem sempre você precisa pagar mais e você vai estar na primeira posição, tá certo? A gente precisa ter vários outros pontos, vários outros aspectos na sua campanha bem estruturada para poder conseguir ter esse melhor posicionamento. Então, sim, os meus clientes, por exemplo, os meus alunos conseguem sim ter melhores posicionamentos pagando menos dentro do leilão. Temos outros exemplos aqui de palavras-chave e elas chegam aqui, ó, olha só, xícara personalizada, 40 mil pesquisas mensais, tá certo? Um volume bem alto. Isso aqui é uma média, média mensal, tá? Do último ano inteiro. Vamos procurar aqui uma outra palavra-chave, voltado, por exemplo, para dentista. Vamos colocar um serviço aqui, por exemplo, um profissional. Vou colocar aqui, dentista perto de mim. Olha só, dentista perto de mim, temos aqui a média de quase 50 mil pesquisas mensais no Google. E aqui a gente já tem alguns valores mais altos, né? A gente tem de entre 2,63 até 11 reais. Esse valor pode parecer alto, mas você só vai pagar quando alguém acessar o seu site. Então, você tem a grande chance, sim, de gerar essa conversão, baseando-se que seu site seja um site de qualidade, que tenha boas quebras de objeções e tudo mais.
Então, aqui você consegue entender exatamente o quanto que o teu concorrente está pagando para estar bem posicionado. Vamos pesquisar aqui, por exemplo, por marcenaria. Temos aqui, ó, marcenaria perto de mim, cerca de 27 mil pesquisas mensais. E olha só, 6,87 para você aparecer para uma pessoa que está procurando por um marceneiro. Vamos dizer que o seu produto médio na marcenaria custe pelo menos R$ 500. Você tem a possibilidade de fazer um orçamento a partir de R$ 500, pagando somente 6,87. Então o Google ele mostra muito o poder de intenção das pessoas e sim a possibilidade maior de conversão. E o que eu ensino é justamente você encontrar as melhores palavras-chave, a gente fugir um pouco desse leilão tão acirrado que você pode ter e conseguir bons resultados com palavras-chave distintas. Eu consigo aqui diminuir em torno de 60, 70% o custo do clique e eu vou mostrar aqui algumas contas para vocês conferirem isso. O que eu vou mostrar aqui para você é uma conta de anúncio de um dos meus clientes, onde nós temos um custo de palavra-chave extremamente alto. Ele trabalha no segmento de limpeza de estofados. O custo de palavra-chave desse segmento varia de 15 a 25 reais. Na região que ele se encontra, hoje está na média dos 14 reais. E como vocês podem ver, tivemos aqui um custo médio por clique de 2,63. E como que isso é possível? É aqui que entra a nossa estratégia. Primeiramente, o que você precisa entender é onde você vai aparecer com cada tipo de campanha e em qual fase você está quando a gente fala de anúncios. Então, falando de Google Ads, o que eu quero te apresentar são duas possibilidades de campanhas para você iniciar suas primeiras atividades dentro da plataforma. A primeira delas é a campanha de rede de pesquisa. Como eu já falei alguns detalhes dela, você vai aparecer quando alguém pesquisar pelas palavras-chave correspondentes aos seus anúncios. E aí sim você tem a chance de ficar entre primeiro, segundo ou terceiro lugar na primeira página como objetivo e sim ter os seus primeiros cliques e as suas interações. O segundo tipo de campanha que a gente costuma aplicar, e principalmente nesses casos que tem um custo de clique um pouco mais elevado, é a campanha de performance. A campanha de performance ela é uma campanha inteligente e aí ela tem um pouco mais de tempo necessário para poder gerar mais resultados a um custo menor. Mas como o exemplo que eu mostrei, é ela que consegue baixar muito o seu custo por clique e gerar várias conversões. A realidade é que cada uma das campanhas tem a sua função específica. A campanha de rede de pesquisa faz com que a sua conta entenda o teu público comprador. Então ela vai gerar o impulso mais forte para entender qual é o perfil das pessoas que entram no seu site e geram a conversão. A campanha de performance, ela já tem um objetivo um pouco mais de funil de venda. Então ela vai aparecer em diversas etapas da jornada de compra do seu cliente. Então ela vai aparecer em sites parceiros, propaganda no YouTube, no Google Maps, principalmente no Google Maps. Lá a gente consegue aproveitar o seu perfil da sua empresa, o famoso Google Meu Negócio, e gerar maiores volumes de clique, maiores visibilidade, principalmente para negócios locais. Mas mesmo que você não tenha um negócio local aberto a público, você precisa sim criar a sua ficha de Google Meu Negócio, pois por lá você também consegue as suas avaliações e sim conseguir um melhor ranqueamento a um custo mais barato. Sem dúvida que as estrelas que o pessoal avalia o seu serviço, o seu produto, influenciam muito no quanto que você paga nas propagandas dentro do Google Ads. E como que você vai fazer todas essas campanhas sem ter experiência? E é justamente pensando nisso que eu criei um treinamento, sair do offline e conseguir os seus clientes pelo digital. Primeiramente, para quem é esse treinamento? Esse treinamento é para todo empresário que não quer simplesmente gastar dinheiro dentro do Instagram para conseguir seguidores, algumas curtidas, alguns likes, mas sim quer investir em um marketing que vai te trazer retorno, que é o marketing utilizando o Google Ads. Então, se você tem um produto ou serviço que é possível de se anunciar, existem outras pessoas já anunciando, esse treinamento é para você poder gerenciar e criar suas próprias campanhas. Há um bom tempo atrás, antes mesmo de eu começar dentro do marketing digital e começar a anunciar, eu contratei alguns gestores para algumas empresas que eu tive. Já tive uma empresa, por exemplo, de limpeza de estofados, já trabalhei com produtos personalizados e em todas elas, quando um gestor entrava para poder fazer as campanhas, eu não sentia a confiança, então foi aí que eu segui meu instinto e aprendi na raça como que deve ser as campanhas criadas, o que a gente precisa prestar atenção, criativos, anúncios, tópicos dentro do site, e com diversos treinamentos, mais de R$ 20 mil em treinamentos que eu passei por toda essa minha jornada, eu desenvolvi esse treinamento para você, empresário que quer também deixar essa sensação de impotência, de deixar o seu negócio na mão de quem não é parte do seu negócio. E justamente esse treinamento
vai te trazer todo esse know-how, vai te trazer essas ideias, criativos, tudo que você precisa para conseguir tocar suas campanhas e aprender, porque você vai ter muita coisa para aprender com esses anúncios. E dentro do conteúdo você vai ter todos os passos necessários, seja, por exemplo, preparar o campo antes de você começar suas campanhas, por exemplo, como criar a sua conta do Google Meu Negócio, até mesmo talvez conseguir um bônus de R$ 1.200 para sua primeira campanha, olha só, isso pode ajudar bastante você nessa sua primeira campanha. Até mesmo como analisar a sua campanha de rede de pesquisa, analisar a sua campanha de marketing, né, com a campanha de performance, e claro, conseguir configurar todas as suas tags. Lembra que eu falei? Você precisa ter uma tag configurada dentro do seu site para poder mostrar para o teu Google qual é o público ideal. E eu mostro isso em todas essas aulas gravadas e prontas para você. Mas uma das coisas mais difíceis de você seguir é seguir sozinho. Então, justamente por isso, eu estou dedicando pelo menos 1 hora do meu dia todas as semanas para você entrar numa sala do Zoom comigo, mostrar a sua campanha, mostrar os resultados e aquilo que você quer melhorar, aquilo que você quer tirar sua dúvida, inclusive com outras pessoas de diversos segmentos. Você vai ter a possibilidade de abrir o teu microfone, mostrar a sua campanha e a gente vai discutir junto a melhor estratégia para você ter o melhor resultado a partir daí. E é claro que oferta que é oferta precisa de ter alguns bônus. Então, separei aqui pelo menos 2 bônus para você. O primeiro bônus, na verdade, são 2 itens. Para você que quer anunciar no Google, obrigatoriamente você tem que ter um site. E justamente por isso, eu vou te dar não uma, nem duas, mas sim 3 opções de sites que vão encaixar exatamente com o seu segmento e com o seu projeto. E olha só, além de você ter a opção de escolher pelo menos 3 layouts, eu vou te mostrar também, vou te dar o acesso a um dos nossos agentes de inteligência artificial, que além de analisar o seu site, ele vai te dar dicas e insights de tudo o que você precisa otimizar para poder ter o melhor resultado possível. Estamos falando de 20 a 30% de aumento das suas conversões após utilizar essa inteligência artificial. Então ela ajuda bastante a você ter ótimos resultados. E claro, não é porque eu falei lá no começo que você está cansado de utilizar Instagram para poder tentar vender os seus produtos que a gente não vai utilizar aqui, mas sim a gente vai utilizar com estratégia. Estamos falando de um treinamento complementar para você, assim, aproveitar o perfil do público comprador do Google e gerar conversões a partir das suas redes sociais. Provavelmente você já viu em alguns sites que você acessa e logo quando você vai para o Instagram aparece alguma propaganda. E isso não é mágica e nem mesmo coincidência. Isso são os pixels trabalhando, são os algoritmos trabalhando. Então eu vou te mostrar como você pode aproveitar sim o teu perfil no Instagram para poder vender e finalizar essas vendas lá nas redes sociais. Então estamos falando basicamente de campanhas de remarketing, campanhas de escalas, estratégias de criativos para venda e também os criativos para você conseguir os seguidores. Afinal, o seguidor nunca é demais, tá certo? Que agora a gente tem o restante da aula. Vamos para o nosso planejamento de campanha. Quando falamos de uma campanha dentro do Google Ads, a gente precisa sim definir alguns objetivos baseando-se nas palavras-chave. Assim como em qualquer outro segmento, podemos anunciar para topo de funil, por exemplo, que é o público mais frio, aquele que não sabe o que você oferece, mas o ideal, de fato, é a gente sempre ter uma campanha para fins de funil, onde é o público que mais tem intenção de compra do seu produto. Quando a gente for criar uma campanha, a gente tem que definir qual é o nosso objetivo, sejam a venda de produtos no e-commerce, ou então o preenchimento de formulário para uma aula online, ou até mesmo, claro, o botão de WhatsApp para ele clicar e você conseguir entrar em contato com a pessoa. Quando a gente define esses objetivos, precisamos também definir as suas tags de conversões. Isso eu ensino muito mais a fundo dentro do Google Ads. Mas, para você entender o que é uma tag de conversão, é uma sinalização quando uma pessoa interage com um objetivo. Então, pode ser uma visualização de página, um formulário, um botão de WhatsApp ou até mesmo uma compra. E é essa tag que faz com que o teu custo dentro do leilão diminua muito. Então, a partir daí, o Google vai entender que você, empresário, solucionou o problema daquele cliente, você gerou aquela conversão. Então, eu posso, por exemplo, colocar vários botões de conversão, e aí que tá. Se você fizer isso, você vai atrapalhar a sua própria conta, até porque você precisa que a pessoa gere uma ação específica, uma conversão específica. E se você gera tudo como conversão, o algoritmo não vai entender o que o teu cliente quer dentro do seu site. E aí você acaba pagando muito mais caro porque vai chegar a pessoas sem qualificação. Então, basicamente, o que o Google quer? Ele quer mostrar um fornecedor responsável que vai solucionar um problema de um usuário, tá ok? Então, se a gente consegue mostrar para o Google que você solucionou o problema, ele vai trazer cada vez mais clientes qualificados para sua conta, cada vez mais pessoas adequadas ao teu perfil de cliente. E aqui que entra, eu vou dizer que é a segunda coisa mais importante da sua campanha, e a primeira vai estar na sequência. Então vamos lá. A segunda coisa mais importante da sua campanha, principalmente a de rede de pesquisa, é a palavra-chave.
Você precisa definir muito bem a sua palavra-chave, pois ela pode sim atrapalhar e muito o resultado da sua campanha. Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Eu tenho um cliente aqui que ele vende um produto chamado copo twister. Então, a palavra-chave copo twister é o nosso objetivo. Porém, se eu anunciar dessa forma, o Google ele vai ler todas as pesquisas que contenham copo e também twister. Então nós temos aqui alguns artifícios. Então vou mostrar eles para você. Temos aqui a nossa palavra-chave aberta, que é exatamente dessa forma, copo twister. Temos também a nossa palavra-chave correspondente de frase. Aí ela vai ter aqui aspas. E aqui na correspondência de frase, ela precisa ter a composição exatamente dessa forma: copo e twister. Depois o que vai ter fora das aspas, independente do que você quiser, tá certo? Então, na pesquisa precisa ter copo e twister. E temos aqui a nossa terceira e mais utilizada também, exata. Que aí a gente tem aqui a chave. E nesse terceiro caso é muito mais específico, muito mais segmentado. Então você só vai aparecer quando a palavra-chave for copo twister. Bom, então tecnicamente com isso você pode utilizar somente a palavra-chave exatas. Aí que temos um problema. Atualmente, com a fase da inteligência artificial, cada vez menos a segmentação de palavras está influenciando no resultado. Não está escancarado dentro das diretrizes do Google que morreu de fato as suas segmentações, mas cada vez mais a gente vê o resultado sendo muito mais amplo, ou até mesmo correspondência de frase, do que exato. Então, basicamente, com as novas atualizações, isso está mudando de forma frequente, tá certo? E aí que entra o nosso, sim, ponto mais importante no momento da criação de campanha, que são exatamente as palavras negativas. Dentro das palavras negativas, como que funcionam? Nós temos aqui, pegando o mesmo exemplo, a palavra copo twister como um objetivo. Então vamos escolher aqui uma das palavras, seja aberta, a correspondência de frase, ou a exata, para usar como objetivo nas nossas campanhas. Mas temos aqui, por exemplo, alguns produtos que não têm nada relacionado a copo. Então vamos jogar aqui até mesmo no Google, por exemplo, só a palavra twister. Temos aqui, ó, Twister 250. É uma moto da Honda. Não vendemos motos. Então, aqui que entra a grande prioridade das suas campanhas, é adicionar uma vasta lista de palavras-chave. Então, aqui nós colocamos, por exemplo, moto como palavra-chave, certo? E a gente vai deixar isso como ampla, porque não queremos que apareça de forma nenhuma, em qualquer uma das situações. E para garantir, nós vamos adicionar também em forma de frase e também exata. Se tiver qualquer coisa relacionada à moto, não devemos aparecer. Assim como você pode observar aqui também, temos a palavra Honda, que vai se submeter a essa moto. Então devemos adicionar também outra palavra-chave, como Honda. Então vocês conseguem observar que é um trabalho muito mais árduo de você não aparecer para certas palavras-chave, e muitas delas, tá certo? Do que até mesmo as suas principais palavras, como objetivo. Então, esse trabalho aqui eu mostro inclusive no treinamento como você pode fazer de uma maneira muito mais rápida, adicionar cerca de 500, 700, mais de 1000 palavras de uma única vez. Claro, trabalhando um pouco ali dentro do Excel, mas eu mostro passo a passo, fase a fase, para você ter todas essas palavras-chave e economizar muito. Porque imagina só você tendo que pagar o custo de clique para uma palavra relacionada à moto. Lembrando que, normalmente, quanto mais caro o produto, maior também é o custo da sua campanha, o custo do seu leilão. E, normalmente, nós podemos, sim, escalar o nosso leilão para ter maiores resultados dentro das pesquisas e conseguir aparecer na frente de alguns concorrentes. Mas nem sempre é esse o objetivo. Queremos parecer entre segundo e terceiro lugar e
ocasionalmente aparecer em primeiro lugar, dependendo do leilão, e sim otimizar o máximo possível da nossa verba e não deixar todo o orçamento em 2 ou 3 cliques num dia só, certo? A parte de orçamentos e lances pode variar muito de segmento para segmento. Como eu mostrei aqui, existem palavras-chave que você vai pagar centavos e vai estar bem posicionado, e assim algumas delas você precisa pagar um pouco mais. E tudo isso depende do leilão, depende do segmento, do negócio em particular. Quanto maior a concorrência, ou então mais caro o objeto, maior é o custo das suas palavras-chave e você precisa balancear entre aparecer bem posicionado para algumas palavras-chave e também para menos posicionado para outras palavras-chave. Mas o importante é sim que você sempre tenha uma campanha de rede de pesquisa com o objetivo de venda para o público final. E para finalizar, vamos falar aqui de uma estrutura de um site que converte, e eu vou mostrar um exemplo de um site que estamos implementando nesse momento, justamente com todos esses pontos fortes que eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Vamos lá. O que é imprescindível para você ter no seu site para gerar conversão? Eu separei aqui alguns principais tópicos, então isso aqui influencia tanto no seu leilão quanto nas conversões. E dentro do treinamento eu vou mostrar como que você pode checar todos esses pontos do seu site, caso você já tenha, ou então já construir um site com tudo isso sendo bem feito desde o começo. Então, ter um site rápido é de extrema importância para você conseguir ter bons resultados dentro do Google Ads e principalmente uma experiência de usuário. E eu vou mostrar como que você pode otimizar essa experiência utilizando algumas ferramentas do próprio Google lá dentro do nosso treinamento, tá certo? É de extrema importância você também ter um botão de WhatsApp com destaque, aquele que fica principalmente navegando enquanto você move pelo site, botões de chamadas para dentro das copies, dentro dos criativos que você vai utilizar dentro do site. O objetivo é principalmente otimizar cada vez mais a experiência do usuário e facilitar que ele entre em contato com você. Muitos dos itens que a gente fala em relação a SEO, das palavras-chave dentro do seu site, otimização, e tudo isso a gente tem no nosso treinamento muito mais específico, não dá para a gente simplesmente trazer, mas eu mostro aqui em tópico para você. Outro ponto importante é você trazer fotos reais. Eu vou mostrar aqui um modelo de layout que a gente está construindo nesse momento, e ele traz todos esses tópicos que eu trouxe para vocês. É um site de uma empresa de comunicação visual, e temos aqui vários pontos de contato. Então temos o botão de WhatsApp pelo site, ainda falta instalar o botão aqui flutuante, mas esse site ainda está em construção. Temos aqui imagens responsivas, e principalmente o que é de extrema importância é você ter imagens reais dos seus produtos, dos seus serviços, e é o que nós trazemos aqui. Inclusive, olha só, temos até um vídeo utilizando inteligência artificial para aproveitar cada vez mais o poder de conversão dentro da página. Além disso, o que nós precisamos trazer, sem dúvida, são as avaliações. Olha só, aqui nós estamos utilizando o próprio Google Meu Negócio, integrado ao seu site, trazendo avaliações em tempo real. Então, sempre que alguém te avaliar lá dentro do Google Ads, a gente vai receber essa avaliação aqui e o seu site vai estar atualizado de forma frequente. Então é isso, eu espero que você tenha aproveitado esses minutos que passamos juntos e tenha absorvido um pouco das informações que eu trouxe. Eu sei que é muita coisa, mas aproveita essa oportunidade, entra lá na nossa comunidade, entra no nosso treinamento e venha assim conseguir ter clientes todos os dias utilizando o Google Ads. Então é isso, eu acredito que a gente se vê em algumas horas nas próximas aulas.